Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro. Você vai ver com a gente nesta edição. Que a colheita de soja começa no estado do Mato Grosso ainda sobre plantio. Tem muita gente plantando soja em Mato Grosso ainda. A área de trigo em 2016 no estado do Rio Grande do Sul deve ser ainda menor do que já era previsto. E olha, você vai ter informações importantes sobre o que acontece com o milho no mercado de Chicago, mercado norte-americano, uma situação totalmente distinta do que vive o Brasil. Por lá, eles vivem uma pior situação dos últimos 6 anos. E apesar da chuva que cai sobre o estado do Espírito Santo, o histórico pluviométrico no estado ainda impede a recuperação total da umidade do solo. Olha, você tem previsão do tempo, mercado físico, mercado futuro, aquilo que você precisa saber a partir de agora no Agricultura BR. A segunda semana de 2016 começa com a moeda americana caindo aqui frente ao real. Bom, vamos saber como é que está a operação aqui no Brasil. Mais uma vez teve muita movimentação no mercado internacional, mercado financeiro, que poderia estar influenciando um pouco mais forte o dólar aqui no Brasil, mas essa situação não trazia impacto no Brasil hoje mais cedo. Vamos saber como é que está o dólar agora. Está aí a moeda norte-americana operando em queda. A moeda dos Estados Unidos agora vem com um recuo de 0,71% a R$ 4,01 ainda opera, apesar da queda, opera acima da marca de R$ 4,00 neste momento, dólar comercial. E a gente começa a edição trazendo também informações a respeito do mercado futuro da soja. Soja nos Estados Unidos na última semana, que foi a primeira semana de 2016, já acumulou alta. A alta foi de 1,8% no acumulado da última semana. Na manhã de hoje, a soja norte-americana vinha operando em baixa e é o que a gente vai acompanhar agora então. Veja com a gente, soja negociada em Chicago muda o rumo dos negócios para a posição de mais curto prazo, a de janeiro, e agora vem estável, leve alta de 0,02% e negocia soja a $8,79 mais 75 por bushel. A posição de março em diante opera em queda, de março cai 0,28%, negocia soja agora a $8,62 mais 75. Maio, $8,66 mais 25 por bushel, operando com queda de 0,20%, enquanto julho cai 0,22% e negocia soja a $8,72 mais 75 por bushel. Queda para a soja neste momento, mas a baixa foi ainda pior nesta segunda-feira. Bom, a gente continua falando a respeito da soja, lembrando que amanhã tem números importantes sendo apresentados no mercado nacional e internacional. Amanhã você tem os dados da Conab, levantamento da Conab, e tem também relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o primeiro do ano de 2016. É isso mesmo. A gente segue trazendo informações para você agora a respeito da soja e o preço dela na Bolsa de Chicago. Bom, a gente acabou de destacar como é que está a soja. A soja agora vai invertendo um pouco as posições, porque essa queda que você conferiu nas posições de mais curto prazo já foram maiores durante esta segunda-feira. A posição de mais curto prazo, como a Juliana destacava, ela já vem até operando no campo positivo. E olha, tudo isso depois de uma semana, né? Quinta-feira teve divulgação de relatório de vendas e exportações. As vendas e exportações foram pouco expressivas em todas as commodities negociadas pelos norte-americanos no prazo de 25 até 31 de dezembro do último ano. É normal que você tenha uma redução comparado às semanas anteriores. Acontece que se comparado às últimas semanas dos últimos anos, essa semana foi com um desempenho muito ruim para milho, para soja, para trigo e também para farelo de soja. Apenas o óleo de soja teve bom desempenho, é o que nós vamos rever agora no Agricultura BR, Complexo Soja Norte-Americano. Trazendo aqui o primeiro destaque, sempre lembrando que o que acontece por lá pode trazer impactos em relação aos negócios com soja aqui no Brasil, porque influencia o mundo todo. Você tem aqui históricos de vendas para 18 semanas, fica muito claro que nas últimas 3 temporadas, a temporada 15-16 é a de pior desempenho. 38.180.000 toneladas em 18 semanas de temporada, estamos falando aqui de soja. Em relação ao que foi vendido no mesmo período na
temporada 14-15, a redução é de 11% entre uma temporada e outra. Quer dizer, os Estados Unidos já era previsto, desde o primeiro relatório de oferta e demanda norte-americano, que eles venderiam menos, ao mesmo passo que eles preveem uma venda de exportação de soja bem maior aqui para o Brasil. Até o último relatório, apresentado em dezembro, os norte-americanos esperam que o Brasil exporte 57 milhões de toneladas. Essa é a situação atual, expectativa de vendas de exportação para a soja brasileira. Dando continuidade aqui, agora vamos aos outros produtos do complexo soja. Aqui nós temos o farelo, o desempenho é ruim. Lembrando que você pode observar lá que são 14 semanas para farelo e para o óleo também vai ser. A soja vem primeiro, depois, claro, vem o processo, né, de esmagamento para gerar esses produtos. Então, 14ª semana de temporada para o farelo de soja dos Estados Unidos. Temporada 14-15 tinha vendido em até 14 semanas 7 milhões e 400 mil toneladas e agora 6 milhões e 120 mil toneladas na temporada 15-16. As vendas diminuíram, as vendas caíram e caíram mais do que caiu a soja. Se a soja teve uma redução de 11% entre uma temporada e outra, o farelo de soja teve uma queda de 17%. Agora, o último item, você vai ver o óleo de soja, foi o único que teve um bom desempenho de vendas na última semana do mês de dezembro de 2015. Nós estamos vendo aqui o desempenho norte-americano, são 14 semanas, como eu já disse, e você pode observar que o óleo ele vem realmente num campo positivo, no acumulado também de safra. O acumulado é de 14 semanas, temporada 14-15 vendeu 460 mil toneladas, enquanto que a 15-16, em 14 semanas, chega a 560 mil toneladas, 22% de alta para as vendas de soja, de óleo de soja norte-americano. As chuvas ganharam força no estado de Mato Grosso do Sul, aqui no estado de onde nós do Agricultura BR e toda a família Canal do Boi fala para você que nos acompanha, chove muito desde o início de 2016. Aqui na capital, Campo Grande, muita chuva está sendo registrada dia após dia. E a gente vai falar agora com a Nadiara, então, para saber como que ficam as condições climáticas para o estado neste início de ano. Vamos ao vivo até lá. Oi, Nadiara, boa tarde para você. Tem muita chuva por aqui, né? Qual que é a previsão para os próximos dias? Toda essa água vai continuar caindo e essa chuva excessiva pode chegar a atrapalhar os trabalhos de campo, principalmente aquele produtor que já começou a colher a soja? Olá, boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. Expectativa ainda de bastante chuva, sim, sobre o estado de Mato Grosso do Sul. A gente vinha com uma previsão de chuva acima da média para a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, ainda devido à influência do fenômeno El Niño. O ano de 2015 terminou com chuvas em excesso e agora, 2016, ainda começa com chuvas frequentes e volumosas sobre o estado de Mato Grosso do Sul. Por enquanto, as condições de umidade no solo são boas em quase todas as regiões, principalmente o meio norte do estado está com índices de umidade no solo que chegam até 100%, então as condições são boas para aquelas áreas que ainda têm lavouras em desenvolvimento. Só que para as áreas que já começaram a colher a soja, por enquanto, expectativa aí de poucos períodos de melhoria nesta semana. Áreas de instabilidade que se formaram sobre o sudeste e também partes da região sul trazem muita instabilidade também para o estado de Mato Grosso do Sul. Então, nesses próximos 5 dias pode chover de 70 até 100 milímetros nas áreas mais atingidas. É uma chuva que vem com frequência e também será alternada com curtos períodos de melhoria, então as atividades do campo devem aí paralisar nesses próximos períodos. No próximo período do dia 16 a 20 de janeiro, a chuva intensa continua concentrada justamente no norte do estado, região que vem sendo mais atingida nesses últimos dias. Sobre as regiões de fronteira com o Paraguai, a chuva diminui. Neste período, tempo mais seco nesta área, o que vai favorecer as atividades de campo nestas regiões. E no próximo período, do dia 21 a dia 25 de janeiro, mais uma vez os maiores volumes de água estarão concentrados sobre o norte do estado. Teremos melhores condições de tempo sobre o sul
de Mato Grosso do Sul. Nestas regiões, então, as atividades, especialmente de colheita, devem andar melhor, porque apesar da previsão de chuva, é uma chuva de baixo volume acumulado, que indica que ela deve ocorrer alternada com períodos mais longos de tempo seco. Juliana. Obrigada, Nadiara, pelas informações. Até já. Por aqui a gente segue falando sobre soja no Agricultura BR, mas agora em relação às vendas. Olha, em 2015 o Brasil bateu um novo recorde de exportações de soja. Ao longo de todo o ano, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil exportou para países compradores 54.320.000 toneladas da oleaginosa. Esse volume foi um volume recorde, o maior da história, e atingiu quase 19% a mais em relação às vendas feitas pelo Brasil em 2014. Hoje a gente chama atenção para o estado paranaense, que correspondeu a quase 14% de toda a soja vendida pelo Brasil. A gente vai mostrar para você agora em tela como foram as exportações realizadas pelo estado do Paraná ao longo de 2015. Veja só, na primeira coluna aparece o montante exportado pelo Brasil, que somou 54.320.000 toneladas. O estado paranaense correspondeu a 14% desse volume, somando 7.780.000 toneladas. Esse volume registrou 17,5% a mais em relação às vendas que o Paraná fez em 2014, portanto, mais um recorde anotado para o estado paranaense. De toda essa soja que o Paraná vendeu, a maior parte dela foi destinada à China, cerca de 90%. Outros países foram Taiwan, Tailândia, Coreia do Sul e também a África do Sul. A gente segue com o programa trazendo para você agora as cotações da soja para o estado do Paraná. Previsão do tempo volta a ser o destaque no Agricultura BR para o estado do Mato Grosso, especificamente, é que o Mato Grosso vive situação muito distinta. Ao passo que algumas áreas já tem gente colhendo soja, há outros produtores que estão fazendo o plantio ou replantio da soja. E olha só, por lá as chuvas que atingiram o estado estão recuperando a umidade de solo e estão dando uma força, ajudando um pouco esse produtor que plantou já numa fase mais tardia. Vamos saber com a Nadiara Pereira como é que fica a situação para as próximas semanas, previsão do tempo. Olá, Nadiara, o que o produtor mato-grossense pode esperar? Muita chuva também, Fabiano. Parecida com a situação que vive em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também deve receber altos volumes de água nesses próximos 3 períodos, essas 3 próximas semanas. Enquanto essa chuva é boa para aquelas áreas que ainda estão em desenvolvimento e também para as áreas que estão fazendo replantio, ela pode sim atrapalhar as atividades de colheita sobre o estado de Mato Grosso. Neste período, por enquanto, a umidade do solo está bastante elevada. Grande parte do estado apresenta índices de mais de 100% de umidade. Então, o solo já está bastante encharcado devido às chuvas fortes dos últimos dias e agora a expectativa ainda de altos volumes de água. Neste próximo período de 11 a 15 de janeiro, o volume de água deve ultrapassar 70 milímetros em grande parte da região central, sudeste e também leste mato-grossense. Principalmente na área que está colhendo aqui do centro, oeste e norte do estado, a chuva será um pouco mais irregular. Teremos alguns períodos de melhoria, mas serão curtos períodos de sol para as regiões que estão colhendo, que estão com a colheita mais avançada aqui do centro, oeste e norte do estado. Na região nordeste, onde o plantio está ocorrendo em algumas áreas ao replantio da soja, previsão também para volumes significativos de água de 30 a 50 milímetros, o que ajuda a manter o solo encharcado nestas áreas. E também há aquelas regiões que estão começando a plantar o milho, então a chuva também é bem-vinda aí para encharcar o solo. No próximo período, a gente observa que a chuva se intensifica ainda mais, deve chover mais de 130 milímetros em 5 dias sobre toda a faixa leste mato-grossense.
Nas áreas da região central, mais de 50 milímetros, e no oeste do estado o volume será um pouco menor. Então, nesta região aqui, oeste de Mato Grosso, o volume será menor, indicando que teremos aumentos de períodos de sol entre os dias 16 e 20 de janeiro. Então, nesta área que está com a colheita da soja mais avançada, teremos períodos maiores de sol, então devem ajudar aí nas atividades de campo. E no próximo período, do dia 21 a 25 de janeiro, mais chuva para todo o estado de Mato Grosso. Inclusive, a chuva deve ganhar força também sobre o oeste do estado, com mais de 70 milímetros, e nas demais regiões, principalmente região central, região de Sorriso, aí que está também com a colheita da soja avançada, deve receber mais de 100 milímetros nesses 5 dias. E o volume de água deve avançar também aqui para o nordeste do estado, região que estava mais seca, onde pode chover mais de 130 milímetros em 5 dias. Então, teremos aí pelo menos os próximos 15 dias com chuva bastante frequente e volumosa sobre Mato Grosso. Fabiano. Tá certo, Nadiara. Daqui a pouco a Nadiara volta com outros destaques. E olha, as informações que ela passou agora sobre a condição de colheita nas regiões do estado do Mato Grosso, que já estão com esse processo em andamento, continuam aqui os assuntos e a Juliana traz novas informações. Juliana. É isso mesmo, Fabiano. Bom, como você de casa bem sabe, a primeira semana de 2016 foi marcada pelo início da colheita da soja no maior estado produtor da oleaginosa no mundo, o estado do Mato Grosso, em meio às atividades de plantio que ainda acontecem em algumas regiões. Na região Nordeste, enquanto os produtores devem ainda finalizar o plantio da soja da nova temporada ainda nesta semana, outras regiões já deram início. O último boletim apresentado pelo IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, apresentado na última sexta-feira, mostra que as regiões Médio-Norte, Centro-Sul, Oeste e Sudeste do estado do Mato Grosso começaram a retirar a soja dos campos e até o último dia 7 de janeiro, última quinta-feira, já haviam retirado 0,3% de toda a soja prevista para o estado nessa temporada, um volume ainda bem baixo, inclusive bem atrasado em relação ao que se via nessa mesma época do ano passado. Até a mesma data de 2015, quase 2% de toda a soja mato-grossense já havia sido retirada dos campos. O atraso, em decorrência do clima seco que o estado enfrentou nesta safra, principalmente no início da temporada, acontece e já registra 1,6 ponto percentual de atraso. Fabiano. O assunto continua então, Juliana, sabe por quê? Porque o repórter Valdir Pacheco tem visitado essas áreas onde a colheita iniciou no estado do Mato Grosso. E olha só, por lá, essas áreas, elas sofreram com a seca e essa seca já trouxe perdas. As perdas já estão sendo contabilizadas pelos produtores. O próprio IMEA, naquele relatório que traz previsão de produção, no mês passado já diminuía a expectativa de produção no estado do Mato Grosso. Você vai ver agora como é que está a situação nas propriedades rurais para o produtor que está fazendo colheita e tem a gente também, muita gente fazendo o replantio da soja. É dada a largada para a colheita da conturbada safra 2015-2016. Devido ao estresse hídrico estabelecido durante o desenvolvimento da planta, a expectativa nesse talhão é colher de 30 a 40 sacas. O produtor Luiz Carlos Nardi plantou 2.200 hectares na fazenda Estrela de Fogo, localizado na comunidade Barreiro, no município de Sorriso, maior produtor brasileiro da oleaginosa. Nardi é pioneiro na região há 30 anos. Nesta fazenda, planta há mais de 20 anos e nunca viu um tempo tão seco. Nunca na história de Sorriso, ou até mesmo do Mato Grosso, se teve uma situação climática tão com problema igual a este ano. Todos os anos tinham veranico, mas de 15 dias, 10 dias, 15 dias, e depois, quando a chuva começava a chover, normalmente a lavoura se desenvolvia. Então, esse ano realmente foi um ano atípico, um ano muito complicado, muito difícil, e não bastasse aí os problemas da insegurança, da política econômica brasileira, até mesmo se não tem uma política agrícola definida, né? Nós estamos enfrentando esses problemas. Estamos iniciando a colheita, realmente com uma perca muito grande em relação ao ano passado. Para ter uma ideia, o ano passado, quando eu comecei a colher, o que eu estou colhendo esse ano, ele dá um pouquinho mais que a metade do que eu colhi ano passado com o veranico que deu. Fizemos uma colheita agora de um talhão pequeno, 35 sacos por hectare,
Isso praticamente é o custo da lavoura. Essa lavoura foi plantada no final de setembro, dia 29, 28, 29 de setembro. O ciclo normal dela para ser colhida seria lá pelo dia 16, 18 de janeiro. Você vê que o veranico, o sol, a falta de chuva, adiantou em torno de 10 dias o ciclo da variedade. Aí automaticamente houve a perca, e a perca muito grande, porque a falta de chuva realmente foi na época do enchimento de grão, onde a planta mais necessita para fazer o enchimento de grão. Como você pode ver aqui, o grão está xoxo, está fraquinho, não pesa, e infelizmente nós temos essa dificuldade aí. A colheita deverá ser intensa entre final de janeiro e fevereiro. A preocupação do produtor agora é com excesso de chuva. Nós sabemos que o Mato Grosso, realmente, dos tempos que eu estou aqui, de 1.700 a 2.000 milímetros por ano, 1.800, a chuva vem. E até agora nós estamos com 600, 700 milímetros. Se realmente a chuva tem que vir, apesar que todas as previsões dizem que esse ano vai ser um ano de chuva a menos, né? Mas se vier a chuva que está marcada para vir aí, nós vamos ter sérios problemas na colheita, né? De começar a ter soja ardido com problema de excesso de chuva, né? Esperamos que realmente isso não aconteça, não vamos sofrer por antecedência, né? Estávamos até esses dias pedindo e rezando por chuva, agora nós temos que pedir e rezar para não chover. Nós precisamos recuperar essa perca do soja com o plantio da safrinha de milho, e aí o milho também precisa chuva. Vamos pedir para São Pedro, obviamente, que ele seja generoso conosco agora e que nos deixe colher a produção que está aí. O pouco que está aí, não é todos os talhões que estão ruins. Você pode ver na minha propriedade, eu tenho lá em torno de 20% que é dessa péssima qualidade, mas tem uns talhões bons ainda. Mas eu estimo a quebra, por exemplo, a minha, de 20% a 25% na minha propriedade. Apesar das perdas contabilizadas nessa safra, Nardi passa otimismo aos produtores. Agora, o que nós queremos deixar bem claro, que assim, acho que é na crise que a gente consegue se levantar também, né? Não desanimar os agricultores, vamos em frente, mas queria deixar um recado para as trades, que é o seguinte: se algum agricultor, por ocasião do mau clima, a situação climática, não consiga cumprir os contratos, que não seja penalizado com multas absurdas, que seja sentado, feito um acordo, renegociado, porque nós não plantamos soja num ano só, e nós também não precisamos das trades só num ano, nós precisamos ter uma parceria entre elas. Então, se este ano foi difícil, que não é possível cumprir os contratos todos eles, que haja um mecanismo de negociação para que a gente não possa ser sacrificado. E com certeza o ano que vem muda e vamos se levantar novamente e vamos trabalhar a cabeça para frente. Daqui a pouco você tem outra reportagem do estado do Mato Grosso, foram produzidas neste final de semana, por lá está chovendo bastante. E você que é produtor do estado do Mato Grosso ou de qualquer outra região, pode mandar a sua foto, o seu vídeo aqui para nós, aqui no Agricultura BR. Você pode mandar através do WhatsApp 67 9656 2266. E no próximo bloco do programa tem informações a respeito do mercado mundial do trigo. Você vai ver que a Argentina elevou a sua projeção de produção para mais de 10 milhões de toneladas. O Agricultura BR traz mais levantamentos a respeito do milho aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Por lá os preços estão bastante pressionados. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta, e se você chegou agora, seja bem-vindo. Destaque agora para a Argentina. Na última semana, a Juliana e eu destacávamos soja e milho tem aumentado a área de cultivo na Argentina desde quando o Maurício Macri assumiu. Você vai ver agora que também a produção ou a expectativa de produção de trigo na Argentina aumentou. Ela aumentou sim, ela passou de 9 milhões e meio de toneladas para 10 milhões e 100 mil toneladas do cereal. Essas informações foram divulgadas na última quinta-feira pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, órgão que faz o acompanhamento das lavouras no país vizinho. A Argentina elevou então em 6,3% a sua projeção de produção do cereal na atual temporada em relação ao levantamento apresentado um mês atrás, em dezembro. Essa elevação na expectativa se deu devido à maior produtividade encontrada nos campos. O país faz a colheita do cereal e até agora já colheu 87% de toda a área destinada ao trigo na
atual temporada. Para a gente ter uma comparação de como que a produtividade média dos campos da Argentina está bastante elevada, por lá a produtividade média tem sido de 49,3 sacas por hectare. Para a gente comparar, aqui no Brasil a Conab estima que seja de 39,9 sacas por hectare, ou seja, 10 sacas a menos do que o registrado na Argentina. Por aqui o destaque continua sendo o trigo, mas agora no mercado norte-americano é aquele mercado complicado. Estados Unidos teve um desempenho muito ruim com as vendas de trigo na última semana do ano de 2015, entre 25 e 31 de dezembro, mas esse desempenho ruim nas vendas já vem de longo prazo. As vendas de exportação norte-americanas estão bastante complicadas, a concorrência é muito alta com Rússia, com Canadá, e com isso os preços têm sofrido muita pressão, além do dólar, que tem apresentado constantes altas durante os últimos meses. Vamos saber agora como é que estão os negócios em Chicago. Chicago agora apresenta mais uma vez para o trigo queda. A posição de março vem com recuo de 0,15%, negociada a $4,77 mais 75 o bushel. Maio, $4,82 mais 75 por bushel, queda de 0,20%. Julho, $4,89 mais 25 por bushel, queda de 0,20%, enquanto setembro vem com $4,98 mais 50 bushel, recuo de 0,25%. Neste momento, a posição de mais curto prazo já veio para o campo da estabilidade estável. E agora totalmente estável, $4,78 mais 50 para a posição de março. Vem diminuindo as perdas neste momento. As posições negociadas com trigo no mais curto prazo estão em queda ainda, mas diminuindo essa queda. É o que nós observamos agora lá na Bolsa de Chicago, operação com trigo. No estado do Rio Grande do Sul, a área destinada ao trigo neste ano ainda é incerta. Várias ações incentivam os produtores a recuar frente ao mercado. E a gente vai acompanhar agora melhor, então, na reportagem de Viviane Lara, como está a situação por lá. Veja. A safra de trigo teve quebra de 35% em relação à estimativa inicial, segundo o órgão de extensão rural, a Emater. A projeção inicial era de 2.027 toneladas, sendo que a colheita não ultrapassou 1.049 toneladas. O clima teve influência direta na redução. Excesso de chuva no plantio, onde houve uma compactação inicial do solo, né? Então nós tivemos um problema de densidade de plantio. Segundo problema, tivemos excesso de chuva no florescimento, onde deu o surgimento de doenças fúngicas, tipo giberela. Tá? E depois, para completar, excesso de chuva na colheita. O trigo desenvolveu até razoavelmente bem, depois do florescimento, até o enchimento de grão, até a colheita. Quando começou o período de colheita, começou a chuvarada. A cultura sempre apresentou riscos para os produtores, mas agora a limitação das lavouras de trigo para 2016, além do clima, preço e qualidade do produto, é o mercado argentino. A isenção total do imposto para exportação pode desfavorecer o produto brasileiro. Facilita a entrada do produto argentino no nosso país, visto que ele apresenta uma qualidade superior ao produto nacional, né? Apesar de nós termos um estoque baixo, esse produto vai ter uma dificuldade de ser inserido no mercado nacional, visto que vai competir com esse trigo que apresenta uma qualidade superior ao nosso produzido, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Os triticultores, que já estavam desanimados com os resultados, devem investir cada vez menos na cultura. Isso impacta diretamente no planejamento dessa próxima safra, visto que o produtor vem de duas frustrações. Isso pode acarretar novamente uma redução ainda maior no plantio que já ocorreu na safra de 2015 e pode voltar a ocorrer na safra de 2016. Viviane Lara para o SBA. Seguimos falando sobre o trigo aqui no Agricultura BR, mas agora em relação ao preço. Vamos acompanhar então de como foi a última semana para os valores do cereal no principal estado produtor da variedade aqui no Brasil, que é o estado paranaense. A última sexta-feira foi de alta para o trigo, veja só. O valor chegou a R$ 728,98 na última sexta, apontando alta de 0,37% apenas em um dia. Essa alta de sexta recuperou as perdas anotadas nos dias anteriores e acabou acumulando uma alta positiva
significativa no decorrer deste mês de janeiro, alta que já soma 0,11%. Atenção, triticultor do estado paranaense, que a gente vai trazer agora mais cotações por aí, mas em cada município produtor. Atenção! A gente segue trazendo valores das commodities agrícolas aqui no mercado físico do Brasil. A gente já falou do trigo e outro produto muito produzido na região sul do país é o arroz. Vamos acompanhar então de como foi a primeira semana de 2016 para este produto agrícola aqui no país, de acordo com o indicador CPEA. Veja só, a semana começou já registrando baixas para o valor da saca de 50 quilos do arroz em casca, saindo de R$ 41,04 na segunda-feira, primeiro dia útil de 2016, para encerrar o período a R$ 40,87, valor anotado na última sexta. O valor de sexta se manteve estável em relação ao fechamento de quinta e no acumulado desse mês de janeiro, o gráfico é claro, ele mostra para a gente o preço recuando, caindo aos poucos e já acumula uma queda de 0,32%. Acompanhe agora as cotações do arroz beneficiado no estado do Rio Grande do Sul. E daqui a pouco no Agricultura BR você vai ver que o milho lá nos Estados Unidos encara o pior cenário dos últimos 6 anos. E ainda nesta edição você tem um levantamento de como estão os canaviais da região produtora aqui do Brasil. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta e o destaque deste bloco é o milho no mercado internacional e também no mercado brasileiro. E a gente começa, Fabiano, destacando o preço do milho aqui no Brasil no mercado físico. Olha, o indicador Milho Brasil, feito pela agência Rural Business, que é um cálculo com 8 estados produtores do grão aqui no Brasil, para a gente chegar a uma média nacional, fechou a última sexta-feira a R$ 32,59. Esse valor se manteve estável em relação ao fechamento da quinta, mas no acumulado dos últimos 30 dias, a alta supera os 13%, isso mesmo. É o que a gente vai acompanhar agora, relembrar como foram os preços do milho nos últimos 30 dias. Veja só, no dia 8 de dezembro, o valor médio era de R$ 28,81, comparando o preço mínimo e máximo praticado diariamente em 8 estados produtores. Em meados do mês, o valor já atingia a casa dos R$ 29,00, chegando a R$ 29,40 no dia 15. No dia 24 de dezembro, atingindo R$ 30,00. O valor era de R$ 30,47. No fim do mês, dia 31 de dezembro, o valor se manteve o mesmo a R$ 30,47. 2016 já começou com o preço do cereal atingindo novas altas. A saca de 60 quilos, que já passava dos R$ 30,00 no fim do ano passado, chegou a atingir agora R$ 32,59, valor esse anotado na última sexta, alta de 13,12% em 30 dias e olha só, em um ano, alta de 35,5%. O momento é muito favorável para os negócios com milho no Brasil. Quem ainda tem milho tem uma situação bastante interessante. No mercado físico, como você viu, essa média nacional feita pela agência mostra elevação de valores nos últimos 30 dias. E se o acumulado for maior, ele vai continuar apontando para altas bastante determinantes. Mas não é só no mercado físico. O mercado físico brasileiro, o mercado spot também, nos estados tem tido prática de valores cada vez mais interessante. Pode-se dizer que teve um descolamento dos preços praticados no porto com relação com aquilo que está sendo praticado nos estados brasileiros. E todo esse bom humor
reflete-se também no mercado futuro nacional, na Bolsa Paulista. A última semana foi marcada por 2 momentos no qual teve altas bastante elevadas, inclusive com o número de contratos sendo dobrado entre quarta e quinta-feira. Dobrou o número de quarta-feira para quinta-feira, o número de contratos dobrou. Na sexta-feira houve recuo e você vai acompanhar comigo o que acontece agora nessa abertura de segunda semana do ano de 2016 para os negócios com milho. É o destaque de agora. Você tem aqui o Agricultura BR com números para o milho no Brasil. Nós temos mais uma vez posições acima de R$40. Hoje, nessas 4 posições de mais curto prazo, ainda com um número de contratos mais baixo do que nós tínhamos na quinta-feira, mas ainda assim em elevação. Você observa aqui que a posição de janeiro vem com valor de R$ 40,40 a saca de 60 quilos, alta de 1,13% com 1.360 contratos negociados, portanto, é a posição que tem maior liquidez. Posição de março com 890 contratos negociados a R$ 40,86 por saca de 60 quilos, alta de 1,04%. Maio a 490 contratos negociados com R$ 39,90 por saca de 60 quilos, alta de 1,14%. E setembro com 550 contratos com R$ 38,30 por saca de 60 quilos, alta de 1,06%. Portanto, alta mais uma vez para o milho no mercado futuro nacional e essa alta nas 4 posições de mais curto prazo na casa de 1%. Bom, e você viu um cenário bastante favorável para o milho aqui no Brasil. Mercado físico nacional, você viu a média da agência Rural Business trazendo para os 8 principais estados produtores do país, com valores muito interessantes, alta, forte, acumulada nos últimos 30 dias. O mercado futuro também vem bem, vem com um número de contratos maior negociados. É uma coisa rara na Bolsa Paulista, é por isso que nós temos destacado nos últimos dias, mas mostrando um número de contratos maior com valores muito interessantes. As 2 posições de mais curto prazo operam acima da marca de R$ 40 e as outras 2 vêm muito próximo de bater essa marca. Mais uma vez, isso já aconteceu durante a última semana. Só que distante do que acontece aqui no Brasil, que está sendo muito privilegiado com a situação do dólar mais alto, o dólar mais elevado, nos Estados Unidos é justamente ao contrário. Por lá, eles vivem uma situação de muita pressão negativa. Os norte-americanos, por exemplo, para conseguirem ter uma situação melhor, aguardam, quem sabe, uma quebra, uma diminuição na safra sul-americana de milho. E aí, principalmente, Brasil e Argentina, porque são os maiores produtores. Vamos conferir agora como é que está essa situação do maior produtor de milho e exportador de milho do mundo, os Estados Unidos, que vão vivendo uma temporada 15-16 bastante complicada. É o que nós trazemos em destaque agora. Nós temos aqui a primeira análise gráfica que vai mostrar a produção norte-americana e como que ela vai chegar a 346.800.000 toneladas, mas não sem antes passar por 2 temporadas recordes. A temporada 13-14 com 351.300.000 toneladas, aí os 361.100.000 toneladas de soja da 14-15 para culminar agora em 346.800.000 toneladas. Quem está acompanhando em casa vai observar que o número da temporada 15-16, no que diz respeito à produção, ele é menor. Entretanto, esse número menor não chega a trazer um alívio, porque foram 2 temporadas recordes anteriores, assim como essa, 15-16, o que fez com que os estoques norte-americanos ficassem extremamente elevados. E esses estoques elevados, é claro que mexe com o preço. Se a oferta é maior, é claro que você tem aí uma situação de valores pagos para o produtor norte-americano
menor. Você quer ver como é que ficaram ruins essa questão? A Agência Rural Business mesmo destaca que o milho nos Estados Unidos vive o pior cenário dos últimos 6 anos. Quer ver só? Aqui nós temos outra análise, a análise gráfica, que mostra a situação da média anual de preços. Aqui nós temos de 2011 a 2015, portanto são números fechados, negociados na Bolsa de Chicago. É o primeiro contrato aberto até a sua expiração. E aqui fica muito claro que 2015 teve valores muito achatados. Você vê que fica abaixo da marca de $4 por bushel, ficou em $3,77 por bushel, uma queda bastante forte para os negócios com o milho, principalmente se comparar os valores que se tinha nos anos de 2011 e 2012, 6,80, 6,95 em 2011 e 2012 de média. 2014 já foi marcado por uma queda bem mais forte e agora 2015 $3,77 por bushel. Aí o pessoal da equipe de grãos pensou que fica mais claro, né, fica um pouco mais fácil para o produtor brasileiro que está acostumado a negociar em saca, enxergar esses valores que eu mostrei agora em bushel, em sacas e negociados em Chicago. É a mesma situação, mas agora você enxergando o valor em dólar por sacas para os negócios com Chicago. Se fosse em sacas, seria dessa maneira aqui. Nós trazemos aqui a outra análise gráfica, que mostra agora a mesma situação. É o primeiro contrato aberto em Chicago, da abertura até a sua expiração. Só que agora os negócios em saca de 60 quilos ficaria em $8,90 a saca de 60 quilos. Lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, negócios do mercado futuro, fica quase a metade do que era praticado no ano de 2012. Um dos exemplos aqui que a gente traz, quase a metade do valor de 2012. Portanto, nos últimos anos, Chicago apresentou pressão forte sobre os valores com milho. E durante a primeira semana do ano de 2016, Juliana, essa situação continuou. Como é que estão os negócios com milho em Chicago neste momento? Em queda, Fabiano, o milho negociado na Bolsa de Chicago abre 2016 também acumulando baixas. Na última sexta-feira teve uma queda muito significativa e na manhã de hoje também já opera em campo pressionado. Vamos acompanhar os negócios de hoje. Então, há pouco a gente via que a média anotada para o valor do milho em Chicago ao longo de 2015 foi de $3,77 por bushel. Esse valor hoje vem bem abaixo da média de 2015, do ano passado, que já era considerada muito baixo. Olha só, a posição de março vem a $3,53 mais 25 por bushel, com queda hoje de mais de 1%. O milho negociado em Chicago para entrega em maio também cai mais de 1% agora. É negociado a $3,59 por bushel. A posição de julho cai 1,01% e negocia o milho a $3,65 mais 25. Enquanto isso, a posição de setembro, que também cai 0,93%, negocia o cereal a $3,71 mais 25 por bushel. Portanto, 2016 começando com mais pressão sobre os preços do milho lá em Chicago. E em instantes, no Agricultura BR, você vai saber o que está acontecendo com o café arábica aqui no Brasil e no mundo e as expectativas para esta semana. E falando em café, você tem a previsão do tempo na região sudeste do país, em especial no Espírito Santo e norte de Minas Gerais. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. A Agricultura BR de volta, ao vivo nesta segunda-feira, segunda semana de 2016. Atenção agora, produtor de café do Brasil, para as informações de mercado. Bom, começamos pelos indicadores. O primeiro indicador é para o estado de Minas Gerais, na região sul de Minas. Esse indicador aqui na Agricultura BR, você sabe, é elaborado pela Agência Rural Business e ele aponta no acumulado, no fechamento da última sexta-feira, comparado com o que acontecia nos últimos 30 dias, aponta para a alta, em um fechamento em R$ 512
R$30,50. Sempre lembrando que esse indicador considera apenas o sul de Minas Gerais, é a principal região produtora do país e onde se tem também produção de cafés mais finos. Vamos saber agora como é que ficou essa situação. Até o fechamento da última sexta-feira, nós temos esse acumulado no intervalo de 8 de dezembro a 8 de janeiro, valores que partiram de R$ 492,50, chegaram a descer, a ceder até 490, então cedeu pouco neste período, mas na última sexta-feira chegou até R$ 512,50, de acordo com a Rural Business, alta acumulada em 30 dias de 4,06% para o café na região sul de Minas Gerais. Bom, e na região produtora de São Paulo, também o café arábica registrou alta na última sexta-feira. A gente vai acompanhar agora como foi o preço anotado pelo CPEA, tomando como base o estado paulista. Veja só, o preço anotado para a saca de 60 quilos do arábica foi de R$ 502,60. Esse valor anotou alta de 1,27% apenas de quinta para sexta e acumulando uma alta de 1,42% neste mês de janeiro, computando, é claro, desde o primeiro dia útil do mês, dia 4. Agora a gente vai anotar os valores do café Conilon, esse que é produzido em sua maioria no estado do Espírito Santo e também no estado de Rondônia. Os valores que a gente vai ver aqui tomam como referência o principal estado produtor, que é o estado capixaba, portanto, Espírito Santo. E a gente acompanha aqui na sexta-feira, Conilon também anotou alta aqui no Brasil. A saca de 60 quilos saiu de R$ 382,68, valor este anotado na quinta-feira, dia 7, para R$ 387,01, alta de 1,13% em apenas um dia. E olha só, a alta acumulada em janeiro já passa dos 2%, atinge 2,26%. Fabiano. Por aqui, Juliana, nós falamos um pouco do que vem acontecendo com o mercado internacional e nacional do café. A verdade é que a primeira semana do ano de 2016 começou com muita pressão por conta da Ásia. Olha só, tivemos logo na primeira segunda-feira queda forte para as ações, os negócios na Bolsa da China. Isso acabou refletindo nos negócios em todas as bolsas do mundo todo. O dólar disparava e com isso afetava tudo, e principalmente café. Essa absorção dos impactos da última semana, por conta de duas quedas fortes na China, também por conta de testes lá na Coreia, fez com que os valores ficassem achatados durante a primeira semana do ano de 2016. Sexta-feira fechou com uma situação um pouco mais amena, mais calma, mas não recuperava muito as perdas da primeira semana. A última semana de dezembro, ela teve um movimento um pouco melhor para o café, isso acabou compensando essas quedas mais fortes. Acontece é que hoje, segunda semana do ano de 2016 e de janeiro, ela começou com de certo modo, nova crise em relação aos negócios no mundo todo, começando pela Ásia. Mais uma vez é a China. China apresentou mais uma vez números negativos lá pelas bolsas de negociação dela. Isso já vai se refletindo em outros mercados e a situação poderia ser um pouco menos pior hoje se não fosse feriado no Japão. É feriado no Japão, então a bolsa japonesa, que normalmente acaba puxando para cima um pouco a média lá da Ásia, não abriu no dia de hoje e isso trouxe problemas. E o que isso acaba impactando? Nos negócios em Nova York. Nova York tinha recuo de valores na manhã de hoje com os negócios com café arábica. Você vai ver agora comigo se essa queda para os negócios com café continuam na plataforma Ice Filters. Tá, pelo jeito ainda não. Nós temos aqui café lá na Bolsa Paulista. Daqui a pouco então a gente vê como é que estão os negócios em Nova York, mas já trazendo também um pouco da situação aqui do Brasil. Aqui no Brasil, poucos cafeicultores, os cafeicultores que ainda têm negócios com café para colocar no mercado, são poucos os cafeicultores que estão colocando esse café neste momento. Portanto, há poucos negócios no Brasil. Se compararmos com o que aconteceu em 2015 e 2014, foi mais ou menos entre a última semana de janeiro até o final do mês de março que se teve valores muito interessantes para quem ainda tinha café para comercialização
cotação. Vamos começar os negócios então aqui, olhar o mercado futuro pela Bolsa Paulista. Nós temos a Bolsa Paulista com poucos contratos, mas com forte queda. Posição de março com 1.140 contratos a R$ 140,90 por saca, 140 dólares e 90 centes por saca de 60 quilos, queda de 2,96% neste momento para o café em São Paulo. Posição de setembro, apenas 40 contratos, mas com queda de 2,6% a 142 dólares e 40 centes por saca de 60 quilos. Aqui no Brasil, na Bolsa Paulista, poucos contratos negociados, mas com queda forte para o café negociado aqui no país, no mercado futuro. Juliana. Bom, Fabiano, a gente vai acompanhar agora como estão os negócios com o café no mercado futuro internacional. E a gente começa vendo os valores, então, na Bolsa de Nova York para a variedade arábica, que hoje também opera em campo negativo. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, para o café arábica, que começou a semana registrando nova queda. E a queda não é baixa, não, ela é muito expressiva, queda superior a 2%. Preço do café no mercado futuro internacional cai com muita força no dia de hoje. Cai e perde toda a recuperação que havia registrado na última semana de 2015. Veja só, a posição de março deste ano negocia o café arábica a $1,15 mais 75 por libra-peso. A posição cai mais de 2%, cai 2,73%. Esse valor de negócio agora para a posição de março já é bem próximo ao valor mínimo negociado no dia de hoje. Maio opera $1,18 mais 0,5 por libra-peso, com queda de 2,59%. A posição de julho cai 2,51% e negocia o café a $1,20 mais 0,5 por libra-peso. Enquanto isso, a posição de setembro também cai 2,40% agora e negocia o café bem próximo também à cotação mínima do dia a $1,21 mais 90 por libra-peso. Bom, e a gente acaba de conferir os valores do arábica na região produtora aqui do Brasil. E a gente dá uma olhada agora nos valores do café Conilon, também chamado de robusta, negociado no mercado futuro internacional. E a bolsa referência para essa variedade é a plataforma Life em Londres. Vamos acompanhar os negócios de hoje, então. Veja só, café robusta opera em baixa, assim como a variedade arábica no mercado internacional. Posição de janeiro cai agora 1,38%, já perdeu 20 dólares por tonelada no dia de hoje. Negocia a tonelada do café a 1.420 dólares. A posição de março vem a 1.458 dólares, registrando queda de 1,81%. Maio cai 1,78%, também já perdeu 27 dólares por tonelada no dia de hoje e negocia o café a 1.486 dólares. Enquanto isso, a posição de julho cai 1,75%. Também vem em baixa expressiva, já perdeu 26 dólares no dia de hoje. A tonelada vem negociada agora a 1.515 dólares. Bom, mais um dia de baixa, semana começando com pressão sobre os valores do café no cenário internacional, que deve impactar também nos valores aqui no Brasil. E o mercado internacional do café, neste momento, ele é guiado por dois fundamentos básicos. O final da colheita para o café robusta lá no Vietnã, e colocando muito mais café no mercado internacional desta variedade. E no caso do arábica, a questão climática no Brasil. Isso porque o sul de Minas vem com uma situação bem mais favorável em relação à segunda florada e também agora o desenvolvimento das plantas. Vamos saber agora se essa condição climática mais favorável vai atingir outras regiões do estado
de Minas Gerais. O norte, por exemplo, de Minas, continua passando por uma situação um pouco mais complicada. Mesmo com a chuva mais evidente e abundante na região sudeste do país, norte de Minas e algumas áreas do Espírito Santo ainda não receberam a chuva, assim como deveria, para recuperar solo, umidade de solo. Mas quem fala sobre esse assunto é a Nadiara Pereira. Nadiara, essas regiões que são mais castigadas pela seca, onde a umidade do solo é mais comprometida, no sudeste, devem receber mais chuvas a partir de agora? Devem sim, Fabiano. Por enquanto, nesta semana, a chuva mais intensa ainda vai ficar concentrada entre São Paulo e sul de Minas Gerais. Mas nas próximas semanas, a chuva se intensifica também sobre o Espírito Santo e norte de Minas Gerais. São esperados altos volumes de água ao longo dos próximos 15 dias sobre grande parte do sudeste do Brasil. Por enquanto, a distribuição da umidade do solo ainda está assim, com muita umidade sobre São Paulo, sul e oeste de Minas Gerais. Em toda esta área rosa do mapa, o índice de água disponível no solo está com até 100%, então beneficiando aquelas áreas produtoras de café do estado de São Paulo e também sul de Minas Gerais. Mas, por outro lado, ainda solo muito seco sobre o Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e também sobre a faixa norte de Minas Gerais. Até voltou a chover nestas regiões no início agora de 2016, só que a chuva foi muito irregular e insuficiente para recuperar a umidade do solo. Agora, para os próximos dias, há expectativa de chuva em quase todo o sudeste. Amanhã, há risco de fortes temporais, inclusive com ventania, sobre o estado de São Paulo, sul e Triângulo Mineiro. Nesta área mais escura do mapa são esperados maiores volumes de água. E a chuva se espalha pelo restante da região, chegando até o norte de Minas Gerais e Espírito Santo, só que nestas áreas ainda o acumulado será baixo. Amanhã faz muito calor justamente aqui no norte mineiro e também no Espírito Santo, por isso também a umidade do solo não se recupera, porque além da chuva ser isolada, a temperatura segue muito elevada. E aqui sobre as áreas que têm previsão de tempo mais chuvoso, aí o calor diminui nesta terça-feira. E nesses próximos 5 dias são esperados altos volumes de água aqui sobre todo o estado de São Paulo, sul e oeste de Minas Gerais. Deve chover mais de 130 milímetros em 5 dias. E esse excesso de água, apesar de manter o solo encharcado, paralisa as atividades no campo, porque é uma chuva que deve ser duradoura e alternada com poucos períodos de sol. E aqui sobre o norte de Minas Gerais e também Espírito Santo, chove de uma forma mais homogênea, só que ainda com menor volume acumulado e por enquanto esse volume é insuficiente para encharcar mesmo o solo. Mas essa chuva já começa a beneficiar principalmente áreas de pastagens do norte de Minas Gerais, região de Montes Claros, importantes áreas aí com pastagens, então essa chuva começa a recuperar as pastagens. E no próximo período, entre 16 e 20 de janeiro, a chuva avança um pouco mais para o norte. Aí sim tem previsão de chuva mais volumosa sobre toda a metade norte de Minas Gerais, deve chover mais de 100 milímetros e a chuva aumenta um pouco também sobre o Espírito Santo com volumes de 30 a 70 milímetros em 5 dias. Vai continuar chovendo também sobre o sul de Minas Gerais e a chuva aumenta sobre o estado do Rio de Janeiro. No estado de São Paulo, ainda tem previsão de chuva, só que é uma chuva mais irregular, com maiores volumes no norte e leste do estado, mas boa parte do interior vai ter uma diminuição da chuva neste período. Fabiano. Obrigado, Nadiara. Daqui a pouco ela volta com mais informações sobre a previsão do tempo. Bom, e ela trazia em destaque a região sudeste do país, em especial as regiões produtoras de café. Bom, como a Nadiara disse, mesmo com o retorno das chuvas sobre o estado do Espírito Santo, o histórico pluviométrico do estado nos últimos anos impede que a umidade do solo seja totalmente recuperada. Olha, segundo o INCAPER, que é o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, nos últimos 4 anos, a média de chuvas do estado do Espírito Santo ficou muito abaixo do histórico registrado. Para a gente ter uma ideia, no município de Nova Venécia, por exemplo, choveu 1.740 milímetros entre os anos de 2012 e 2015. Esse volume apenas no período de 4 anos, um volume muito baixo, deixando um déficit hídrico para o município de 435 milímetros ao ano. E não é apenas o município de Nova Venécia que enfrenta dificuldades, todos os demais municípios, segundo o INCAPER, também sofreram com falta d'água nos últimos 4 anos,
que vem prejudicando safra de café após safra. O produtor de café capixaba sabe muito bem disso. Bom, e a gente continua destacando este assunto por aqui, isso porque a cooperativa Coabriel, que é uma cooperativa que atua nessa região produtora do Espírito Santo, fez um levantamento muito amplo ao longo do ano de 2015, junto com seus mais de 2.500 associados. Eles foram a campo acompanhar como que estão os cafezais e fizeram uma lista dos principais problemas que as lavouras de café enfrentam no Espírito Santo devido à seca e quais vão ser os principais desafios nesta temporada, neste ano de 2016. Vamos ver então, você acompanha comigo agora na sua tela quais foram os principais problemas listados. Em primeiro lugar, aparece o menor crescimento de ramos. As copas das plantas se desenvolveram pouco no estado devido ao baixo volume de chuva no ano safra 2014 e 2015. Segundo lugar, perdas nas floradas tardias. As primeiras floradas até foram boas, mas os dias luminosos e quentes prejudicaram as floradas tardias do estado, que são as que originam as rosetas finais, portanto, as floradas mais importantes da safra. Em terceiro lugar, desabastecimento de reservatórios. A falta de chuva e as temperaturas mais elevadas secaram a água das represas, dos córregos, rios e riachos, deixando os produtores sem água. Quarto lugar, crescimento de grãos prejudicado, já que a falta de chuva impede o bom crescimento. Quinto, mau enchimento de grãos. Com a falta de água, a granação ficou prejudicada, resultando em grãos leves ou mal formados. Sexto lugar, aparece o ataque de pragas. O ataque da lagarta e da cocholina da roseta foi generalizado e intenso, reduzindo a quantidade de grãos e a produtividade. E, por fim, a má distribuição das poucas chuvas que caíram sobre o estado do Espírito Santo ao longo desses últimos anos também impedem fazer um levantamento, uma mensuração das perdas com maior precisão. Então foram estes os principais problemas listados por técnicos da Coabriel, uma cooperativa que atua nesta região produtora do estado do Espírito Santo, que listou aí quais são os desafios desta atual temporada. A gente confere agora então como que estão os valores das duas variedades, tanto do Conilon quanto da variedade arábica, para o estado capixaba. Seguimos com a Agricultura BR, mudando de assunto. Agora vamos falar sobre o setor sucroalcooleiro aqui no Brasil, destacar tanto a produção de etanol quanto a de açúcar. A gente começa destacando o etanol e vamos falar de valores. A última semana, que foi a primeira semana de janeiro, a primeira de 2016, foi marcada mais uma vez por altas fortes para o etanol hidratado e também o etanol anidro, tomando como base o estado de São Paulo. Vamos acompanhar então quanto ficou negociado o litro de etanol aqui no Brasil. Veja comigo na sua tela o preço do etanol hidratado, que é aquele que abastece diretamente o tanque do combustível, ficou em R$ 1,78 mais 70, tomando como base o estado paulista. A alta na semana, em relação à semana anterior, foi de 3,5%, já que na semana que terminava no dia 30 de dezembro, último dia útil de 2015, o valor anotado era de R$ 1,72 mais 58, portanto, ano começando com o etanol hidratado, anotando novas altas aqui no Brasil. Agora a gente dá uma olhada de como foi a semana anterior para o etanol anidro, que é aquele que é basicamente puro e adicionado à gasolina. Vamos acompanhar que o valor também foi expressivo, já subiu para mais de R$ 2,00 o litro no estado paulista. O valor terminou a semana anotando R$ 2,01 mais 43 por litro, em uma alta de 3,1%, na semana em relação à semana anterior, terminada no dia 30 de dezembro, quando foi de R$ 1,95 mais 26 por litro. Bom, estão aí os valores do etanol, então, tomando como base o estado de São Paulo neste ano de 2016. E voltando um pouquinho no tempo, 2015 foi sim o ano do etanol,
o consumo aqui no Brasil cresceu 21%, tomando como base o período do dia de janeiro até novembro do ano, na comparação com o ano anterior. E esse aumento no consumo se deu principalmente por dois motivos. Porque o etanol foi mais competitivo em relação ao combustível concorrente, que é a gasolina, e também porque maior parte da safra 2014 e 2015 de cana foi destinada à produção do etanol. Bom, agora o que analistas estimam para essa nova temporada de cana-de-açúcar no Brasil, que começa a ser oficialmente moída a partir do mês de abril, é de que o açúcar vai ganhar mais espaço no mix de produtos. Isso porque os valores do produto no cenário internacional vêm acumulou alta de 50% em apenas 4 meses de 2015. Isso deve incentivar a maior fabricação do produto lá fora e aqui no Brasil também. A gente vai dar uma olhada agora em como estão os valores do açúcar no cenário internacional e no Brasil, para ver como que começa o ano para este mercado. Então você que é produtor ligado ao setor alcooleiro aqui no país, acompanhe. Olha só, o açúcar opera em baixa nesta segunda-feira, mas ainda assim a posição de março e maio a 14 centes de dólar por libra-peso, que já é uma posição considerada favorável pelo mercado. Março opera 14 centes mais 33 por libra-peso, com queda agora de 0,89%. Maio vem a 14 centes mais 0,5, queda de 0,91%. Enquanto isso, julho, 13 centes de dólar mais 83 por libra-peso, com queda de 0,78%. E a posição de outubro, negociada em Nova York, vale agora 13 centes de dólar mais 89 por libra-peso, com queda de 0,92%. A sexta-feira passada foi também de quedas para o açúcar negociado em Nova York e hoje continua operando em baixa, mas ainda assim em patamares bem mais altos do que a gente via em meados do ano passado. A gente, para encerrar o assunto, traz agora o valor do açúcar aqui no Brasil. Vamos acompanhar então os valores anotados pelo CPEA na última sexta-feira. Preço do açúcar caiu na última sexta, saindo de R$ 81,78 na quinta-feira para o valor de R$ 81,63 nesta última sexta-feira. A alta anotada no acumulado do mês de janeiro ainda é positiva, de 0,93%, e a queda não chegou a prejudicar tanto estes patamares do açúcar aqui no Brasil, que também seguem em cenários positivos. Bom, a Agricultura BR vai para um rápido intervalo agora. Na volta tem mais previsão do tempo por aqui. Bom, e você vai saber o valor fechado para a saca de 60 quilos da soja lá no estado da Bahia. Também estado que contou com valor recorde. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta com destaque para a previsão do tempo em duas regiões distintas do país. Começando pela região sul do país, que recebeu muita chuva, especialmente no estado do Paraná. Quem fala sobre a previsão do tempo para essa região, para o Paraná principalmente, é a Nadiara Pereira, que volta ao Agricultura BR. Nadiara, muitos estados brasileiros receberam muita chuva nesse final de semana e a expectativa parece que é continuar essa chuva. É isso mesmo, Fabiano. Vai continuar chovendo muito sobre o interior do país. As regiões sudeste e centro-oeste devem ser as mais atingidas nesta semana. E essa chuva chega também para o estado do Paraná. O estado paranaense ainda tem risco de temporais entre hoje, amanhã, e a semana ainda deve ser bastante úmida. Então, principalmente para aquelas áreas que estão começando a colher a soja, tem ainda atividades de campo em andamento, essa chuva pode trazer problemas. Mas, por outro lado, a chuva mais intensa vai ficar concentrada mais para norte e, com isso, os temporais diminuem entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesses dois estados, teremos uma trégua, que favorece o bom desenvolvimento de algumas lavouras, já que teremos maiores períodos de luminosidade sobre estas áreas. Nestes próximos 5 dias, a previsão é de altos volumes de água aqui sobre o norte e leste paranaense. Pode chover mais de 50 milímetros até meados desta semana. E nestas áreas, então, as atividades no campo serão dificultadas. Sobre o estado de Santa Catarina, chuva generalizada, mas com baixo volume de água. E sobre o Rio Grande do Sul, chuva muito isolada. Na maior parte do estado, teremos predomínio do tempo seco, que favorece aí as atividades no campo e também o bom desenvolvimento das lavouras, já que o estado vinha sendo atingido por fortes temporais, faltava período de luminosidade e agora teremos então essa condição de tempo mais seco.
No próximo período, a chuva acontece ainda entre Paraná e Santa Catarina, mas é uma chuva bem mais isolada, especialmente no estado paranaense. Essa chuva diminui bastante entre os dias 16 e 20 de janeiro. A gente observa que o volume fica em torno de 5 a 15 milímetros, indicando que ela deve ocorrer alternada com períodos mais longos de tempo seco. E no Rio Grande do Sul não deve chover neste período. Entre os dias 21 e 25 de janeiro, a chuva volta a se espalhar por toda a região. O Paraná deve ser mais atingido. Nas áreas que recebem maiores volumes de água, deve chover em torno de 70 milímetros, mas no Rio Grande do Sul ainda há previsão de pouca chuva nesses próximos 15 dias. Fabiano. Ok, Nadiara. E na região do Matopiba, Nadiara, a situação é bem diferente, né? Bem ao contrário do que acontece na região sul. Por lá, no Matopiba, faltava muita chuva antes e agora chove com bastante força. Essa chuva intensa vai continuar no Matopiba? Vai continuar sim, Juliana, e é exatamente essa situação. Onde chovia muito, agora a chuva diminui, e nesta região que estava bastante seca, agora vai chover bastante nesses próximos 15 dias. A chuva diminuiu um pouquinho neste final de semana. Essa semana está começando com um tempo um pouco mais firme sobre o Nordeste, e as chuvas devem ganhar força aí no decorrer da semana. Até o dia 15 de janeiro, a chuva mais forte atinge principalmente o Tocantins, onde deve chover mais de 50 milímetros. Mas a chuva também se espalha por todo o Nordeste de uma forma um pouco mais irregular, mas entre Bahia e Maranhão estão previstos pelo menos 30 milímetros aí para grande parte desses três estados, Bahia, Piauí e Maranhão. No próximo período, a chuva ganha mais intensidade sobre a região do Matopiba. Entre o oeste da Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão estão previstos mais de 70 milímetros em 5 dias e sobre o Tocantins pode chover mais de 100 milímetros. Essa chuva não deve diminuir tão cedo e pelo menos até o dia 25 de janeiro teremos mais um período bastante chuvoso sobre a região do Matopiba, com volumes entre 50 e 100 milímetros nas áreas mais atingidas. Então essa chuva encharca bastante o solo nesta região que estava muito seca, principalmente nas áreas produtoras de soja. Nas demais áreas do Nordeste, a gente observa que o volume de água não será tão expressivo, mas a gente terá uma maior frequência também das pancadas de chuva que já começam a umedecer o solo aí na maior parte dos estados nordestinos. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã a gente volta com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até lá! Até lá, Nadiara, obrigada pelas informações. A gente se vê amanhã. A Nadiara destacava o Matopiba, o estado da Bahia, parte dele recebendo um pouco mais de chuva. Bom, os produtores baianos têm entrado em contato com a Agricultura BR e têm falado que tem perdas no cacau, perdas também na produção de feijão e no caso da soja não havia tido muitas condições de iniciar o plantio. Agora a situação se inverte, muita gente está semeando soja no estado da Bahia. E olha, estado da Bahia, assim como os demais estados produtores do país, tiveram um 2015 muito positivo no que diz respeito aos valores praticados pela saca de 60 quilos no mercado físico. O estado da Bahia, que é um estado promissor, faz parte dessa nova fronteira agrícola, o Matopiba, e teve muitas áreas que eram antes destinadas à produção de algodão, de acordo com os dados da Conab, no seu relatório de novembro, de acordo com aqueles números, apresentava uma migração de áreas que eram do algodão para a produção de soja, ampliando ainda um pouco mais a produção no estado da Bahia. Vamos saber agora como é que ficaram os valores no ano de 2015, porque eles são inigualáveis. Não se teve valores como esses praticados em reais no último ano, e é o que nós trazemos aqui, estudo da agência Rural Business, mostrando o que aconteceu na Bahia entre 2011 e 2015. Aqui nós destacamos o ano de 2014 e 2015 principalmente, porque 2014 tinha um valor médio de R$ 59,30 por saca de 60 quilos. Ano passado o valor médio foi de R$ 64,87. Portanto, uma alta de 9,4% em um ano. O estado da Bahia chegou a uma média muito interessante de quase R$ 65,00, R$ 64,87. Estado da Bahia que tem vindo com um aumento de produção nos últimos anos também, com essa abertura de nova fronteira agrícola e a migração de áreas. Eu citava o algodão, entre a diferença do que acontecia em 2014 para a temporada 15-16, então havia migração da área produzindo algodão, mas também de outras áreas que começam a ser destinadas à soja também no estado da Bahia. O último gráfico que nós trazemos são os números da Conab, esses números que devem mudar amanhã. Previsão da Conab para o estado da Bahia, você vê aqui os números aparecendo, temporada 15-16,
deve chegar a 4.660.000 toneladas em 5 anos. Isso representa uma alta de 46,5% na produção baiana. Bom, você acompanhava com o Fabiano os valores da soja no estado da Bahia. E agora a gente traz para você o indicador Soja Brasil, que traz o valor médio da saca de 60 quilos, mas em todo o país, tomando como base o preço médio anotado em 10 estados produtores. Na última semana, o valor negociado pela saca de 60 quilos ficou a R$ 76,76, anotando uma alta superior a 2% nos últimos 30 dias. E é o que a gente vai acompanhar agora, a evolução dos valores da soja no Brasil nos últimos 30 dias, tomando como base o período de 10 de dezembro até 10 de janeiro. No dia 8 de dezembro, o valor médio anotado pela saca de soja era de R$ 74,95. Em meados do mês, o valor recuou um pouco, indo para R$ 74,88. No dia 21 de dezembro, o valor superou os R$ 76, atingindo R$ 76,60. Foi o maior pico de preço durante todo o início do mês de dezembro. No dia 28, o valor recuou um pouquinho, atingindo R$ 76,33. O ano de 2016 começou com o valor sendo negociado aqui no Brasil a R$ 75,98 a saca. Já no dia da última sexta-feira, 8 de janeiro, o valor ficou em R$ 76,76, acumulando alta de 2,41% em 30 dias. A alta agora, se a gente comparar com os últimos 12 meses, ela passa dos 25%, já que lá atrás, na mesma data, em 2015, o valor anotado pela saca de soja era de R$ 61,05. Hoje aqui no Agricultura BR você já viu reportagem lá no estado do Mato Grosso mostrando a situação de colheita para os produtores na região de Sorriso. Você vai ver agora como é que ficou essa situação, porque tem dois fatores que estão acontecendo neste momento. Enquanto tem alguns produtores que estão colhendo, outros estão fazendo plantio ou replantio da soja. A reportagem é de Valdir Pacheco. Os produtores de soja de Mato Grosso começaram este ano de olho no desenvolvimento das lavouras. Em poucas propriedades, a colheita foi iniciada dentro do calendário normal, mas uma grande parcela de agricultores ainda há a preocupação com o tempo e com a necessidade de replantio, como é o caso do produtor rural Paulo Bedin, que pratica o verdadeiro plantio direto para a formação de palhada como forma de proteção do solo. E mesmo assim, em alguns talhões, teve perdas total. Aquele talhão nós tinha crotalária, plantamos soja e aí veio o sol. Aí não germinou e morreu. O que germinou, morreu. E tá lá a prova para ver. Aí dessequemos e agora, dia 8 de janeiro, estamos fazendo o replante. Porque até agora não tinha chovido para replantar. O produtor Paulo planta há mais de 30 anos aqui nesta região. Segundo ele, esta vai ser a pior safra de toda a sua história. Dos 4.650 hectares, ele está prevendo uma perda de 40%. Com a falta de chuva, a soja não se desenvolveu e o produtor já está contabilizando perdas. Você faz uma programação de um gasto colhendo, vamos dizer, colheu 60, gasta 35, 40, sobra 20, vamos dizer. E aqui vai colher 20, então vai dar 10, 20, de 15 a 20 sacos de prejuízo. Preocupado com a previsão de muita chuva daqui para frente, já está fazendo aplicações preventivas para a ferrugem asiática. A gente está fazendo tudo os preventivos e eu acho que a ferrugem pode vir chuva que não vai dar problema. Porque os preventivos foi feito. Mesmo soja ruim foi aplicado. Então, acho que nessa parte temos escape.
Com o veranico prolongado nas lavouras, cria condições propícias para a infestação de uma praga que compromete a produtividade. Agora o problema é a mosca branca, né? Começou a infestar cada vez mais. Aí, tomara que venha mais chuva forte aí e diminua. Valdir Pacheco, para o SBA. E encerrando esta edição do Agricultura BR, você acompanha com a gente agora mais um pouquinho sobre o mercado financeiro, dólar aqui no Brasil e também o preço da soja lá em Chicago, para ver como estão os negócios neste início de semana. E a gente começa vendo os valores da soja, então, por lá, que hoje já mudou o rumo dos negócios. Hoje mais cedo operava em baixa, mas agora vem em cenário positivo. Olha só, a posição de janeiro sobe agora mais de 0,5% e negocia soja a $8,84 por bushel. A posição de março vem a $8,65 mais 75, com leve alta de 0,05%. A posição de maio negocia soja com leve alta de 0,05% da mesma forma, a $8,68 mais 50 por bushel. E a posição de julho, que há pouco vinha em cenário positivo, subia um pouco, agora vem totalmente na estabilidade. Bom, os negócios mudam em tempo real, você acompanha com a gente neste momento. Posição de julho negocia soja a $8,75 mais 25 por bushel. Bom, vamos ver então rapidamente como é que está a moeda norte-americana. O dólar vinha em queda durante esta edição do Agricultura BR. A queda para o dólar comercial estava em 0,71%. Neste momento a queda diminui. Agora a queda é de 0,19%. O dólar sobe de R$ 4,02 para R$ 4,03 nesta última 1h30, que marca a segunda edição do Agricultura BR, que chega ao seu final. É isso mesmo, a gente se despede de você por aqui, mas relembrando quais foram os principais destaques do dia. Um dos destaques é um momento muito favorável para o mercado do milho brasileiro, mais uma vez aqui no Agricultura BR, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. No estado do Rio Grande do Sul, a área destinada ao trigo, que já havia sido reduzida, pode sofrer uma nova baixa. Você conferiu também aqui muitos destaques relacionados à soja, no caso, melhoria de condição climática para o plantio no Mato Piba e também os valores de média no ano de 2015 para o estado da Bahia foram extremamente positivos. Se você perdeu alguma destas informações, é só revê-la através do site do YouTube. Essa edição vai estar logo na íntegra para você. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.